Capítulo 56. Uma mulher deslumbrante na casa dos 40 anos apareceu na tela. A cortina de cabelo preto ainda intocada pelo cinza, o rosto sardento apenas começando a mostrar os sinais de uma expectativa de vida humana. Pelo que Hunt podia ver, Amber Kinlan estava sentada em um sofá verde encostado em uma parede forrada de carvalho, as longas pernas dentro de calça jeans encolhidas sobre o corpo. Bryce revirou os olhos. Diria que a maioria das pessoas precisa de coragem líquida ao lidar com você, mãe. Mas ela sorria. Um daqueles sorrisos largos que mexia com o equilíbrio de Hunt. Os olhos escuros de Amber se voltaram para o anjo. Acho que Bryce está me confundindo com ela. A semiférica ignorou o comentário. Onde está papai? Ele teve um dia longo no trabalho. Está fazendo um pouco de café para não cair no sono. Mesmo pelo vídeo, Amber possuía um tipo de magnetismo que chamava a atenção. Você deve ser Ati, disse ela. Antes que ele pudesse responder, um macho se sentou no sofá ao lado de Amber. Bryce brilhou de um jeito que Hunt jamais vira. Oi, pai. Randall Silago segurava 2 xícaras de café, uma das quais entregou a Amber conforme sorria para a filha. Ao contrário da esposa, os anos de guerra haviam deixado suas marcas no homem. O trançado cabelo negro estava salpicado de cinza, a pele morena marcada por cicatrizes brutais. Mas os olhos escuros eram amistosos enquanto ele bebericava da caneca, branca e lascada, com os dizeres: insira a piada clichê de pai aqui. Ainda tenho medo daquela máquina de café chique que você nos deu no solstício de inverno, comentou ele à guisa de cumprimento. Literalmente mostrei como usá-la 3 vezes. A mãe bufou uma risada, brincando com um pingente de prata no pescoço. Ele é velha guarda. Hunt pesquisara o quanto a máquina embutida do apartamento custou, e se Bryce havia comprado algo remotamente semelhante, devia ter torrado uma porção considerável do contra-cheque no presente de dinheiro que ela não tinha. Não com a dívida com Jéssica. Duvidava de que os pais desconfiassem. Duvidava de que teriam aceitado a máquina se soubessem que o dinheiro podia ter sido usado para pagar aquelas dívidas. Os olhos de Randall se desviaram para Hunt, o afeto esfriando em algo duro. Os olhos do lendário atirador de elite, o homem que havia ensinado a filha como se defender. Você deve ser meio que o colega de apartamento de Bryce. Hunt viu o homem assimilar as tatuagens, na testa, no punho. Reconhecimento brilhou no semblante de Randall. No entanto, ele não zombou, não se encolheu. Bryce deu uma cotovelada nas costas de Hunt, lembrando o anjo de falar. Sou Hunt Atalar, apresentou-se olhando para Bryce. Ou Ati, como ela e Lerraba me chamam. Devagar, Randall pousou seu café. Sim, havia sido reconhecimento nas feições do homem um momento antes, mas Randall estreitou os olhos para a filha. Quando exatamente ia mencionar isso? Bryce fuçou no saco de folhados sobre o balcão e pegou um croissant de chocolate. Ela o mordeu e disse: Ele não é tão legal quanto pensa, pai. Hunt bufou. Obrigado? Amber não disse nada. Nem se moveu, mas observava cada mordida de Bryce. Randall encontrou o olhar de Hunt pela tela. Você estava aquartelado em Meridan quando servi lá. Eu fazia o reconhecimento no dia que você derrubou aquele batalhão. Batalha difícil, foi tudo o que Hunt disse. Sombras escureceram os olhos de Randall. Sim, foi. Hunt bloqueou a lembrança daquele massacre unilateral, de quantos humanos e seus poucos aliados Vanir não haviam escapado de sua espada ou relâmpago. Ele estivera sob o comando de Sandriel então, e suas ordens tinham sido brutais, sem prisioneiros. A Arcanjo enviara Pollux e ele naquele dia, à frente da legião para interceptar a pequena força rebelde acampada na passagem da montanha. O anjo tinha cumprido a ordem da melhor maneira que pôde. Optara por mortes rápidas. Pollux havia levado seu tempo e adorado cada segundo. E quando não conseguiu mais escutar os gritos pela misericórdia de Pollux, Hunt acabara com aquelas vidas também. O martelo tinha se enfurecido. A discussão deixou os 2 anjos cuspindo sangue no terreno rochoso. Sandriel se deliciara com aquilo, apesar de jogar Hunt nas masmorras por alguns dias, como punição por acabar com a diversão de seu comandante cedo demais.
Debaixo do balcão, Bryce roçou a mão cheia de migalhas sobre a de Hunt. Não houvera ninguém depois daquela batalha para lavar o sangue e colocá-lo na cama. Teria sido melhor ou pior se conhecesse Bryce na época? Ter lutado sabendo que retornaria para ela? Bryce apertou seus dedos, deixando uma trilha de flocos, e abriu o saco atrás de um segundo croissant. Amber observava a filha selecionar os folheados e, de novo, brincou com um pingente de prata, um círculo sobre 2 triângulos. O abraço, se deu conta, a união de Solas e Kitona. Amber franziu o senho. Por quê? Perguntou a Bryce. Hunt Atalar está dividindo apartamento com você? Ele foi expulso da 33ª pelo questionável senso de moda, respondeu ela, mordendo o croissant. Eu disse que não me importo com suas roupas pretas e tediosas e o deixei ficar aqui. Amber revirou os olhos, a exata expressão que ele havia visto no rosto de Bryce momentos antes. Consegue uma resposta direta de minha filha, Hunt? Eu a conheço por 25 anos, mas ela nunca me deu uma. Bryce fuzilou a mão com o olhar. Bryce fuzilou a mãe com o olhar. Em seguida se voltou para Hunt. Não se sinta obrigado a responder. Amber estalou a língua ultrajada. Queria poder dizer que a cidade grande corrompeu minha adorável filha, mas ela já era rude antes de partir para a faculdade. Hunt não conteve o riso baixo. Randall se recostou no sofá. É verdade, disse o homem. Devia ter visto as brigas das duas. Acho que não existe uma só pessoa em Nidaros que não as ouvia berrando uma com a outra. Os gritos ecoavam pelas malditas montanhas. Ambas as mulheres Killan franziram o senho para ele. Aquela expressão também era a mesma. Amber pareceu espiar por sobre os ombros dos dois. Quando foi a última vez que limpou a casa, Bryce Adelaide Killan? Bryce ficou rígida. 20 minutos atrás. Posso ver poeira na mesa de centro. Você não pode. Os olhos de Amber dançavam com prazer diabólico. Ati sabe sobre Gigi? Hunt não conseguiu evitar a atenção. Gigi? Um ex? Ela jamais o havia mencionado. Ah, claro. O anjo sorriu. Geleia Geladinha e eu somos bons amigos. Bryce resmungou algo que ele não conseguiu ouvir. Amber se inclinou para mais perto da tela. Tudo bem, Hunt. Se ela lhe mostrou o Gigi, então gosta mesmo de você. Bryce, graças aos deuses, se absteve de revelar aos pais como ele descobriu sua coleção de bonecos em primeiro lugar. Amber continuou. Então, me fale sobre você. Ele é Hunt Atalar, disse Randall sem rodeios. Eu sei, admitiu Amber. Mas tudo o que ouvi são horríveis histórias de guerra. Quero conhecer o macho por trás e conseguir uma resposta franca sobre o porquê de estar vivendo no quarto de hóspedes da minha filha. Bryce o havia avisado enquanto limpavam. Não fale uma palavra sobre os assassinatos. Mas ele tinha um palpite de que Amber Kinlan podia farejar mentiras como um cão de caça. Então Hunt enfeitou a verdade. Jezebel está trabalhando com meu chefe na busca de uma relíquia roubada. Com a cimeira acontecendo em 2 semanas, o quartel está lotado de hóspedes, então Bryce generosamente me ofereceu um quarto para facilitar o trabalho. Claro, disse Amber. Minha filha, que nunca sequer dividiu seus brinquedos extravagância de estrelas com uma única criança de Nidaros, mas apenas os deixava olhar para aquelas coisas estúpidas, ofereceu um quarto de hóspedes de boa vontade. Randall cutucou a esposa com um joelho, um apelo silencioso, talvez de um homem acostumado a manter a paz entre 2 mulheres altamente teimosas. Por isso eu aconselhei a tomar um drink antes de ligarmos, argumentou Bryce. Amber bebeu um gole de café. Randall pegou o jornal de uma mesa e começou a folheá-lo. Então, você não vai nos receber no fim de semana por conta desse caso? Perguntou a mulher. Bryce se encolheu. Sim, não é o tipo de coisa na qual possam me acompanhar. Um quê de guerreiro surgiu quando os olhos de Randall se estreitaram. É perigoso? Não, mentiu Bryce, mas precisamos ser discretos. E levar 2 humanos com você? Começou Amber irritada. É o oposto disso. Bryce suspirou para o teto. Levar meus pais, argumentou ela. Mancharia a minha imagem de antiquária descolada. Antiquária assistente, contra-argumentou a mãe. Amber, censurou Randall. Bryce comprimiu os lábios.
Aparentemente, aquela era uma conversa recorrente. Ele se perguntou se Amber percebia o brilho de mágoa nos olhos da filha. Foi o bastante para que Hunt se pegasse dizendo: Bryce conhece mais pessoas na cidade que eu. Ela é uma profissional em navegar tudo isso. Um verdadeiro trunfo para a 33ª. Amber o analisou, o olhar franco. Micah é seu chefe, não é? Um modo educado de descrever o papel de Micah em sua vida. Sim, respondeu Hunt. Randall o observava agora. O melhor que já tive. O olhar de Amber caiu sobre a tatuagem em seu senho, o que não quer dizer muito. Mãe, por favor, Bryce suspirou. Como está o negócio da cerâmica? Amber abriu a boca, mas Randall cutucou seu joelho outra vez, um apelo mudo para mudar de assunto. Os negócios, respondeu Amber, estão ótimos. Bryce sabia que a mãe estava armando uma tempestade. Hunt foi gentil com os dois, amigável até, ciente de que sua mãe estava agora em uma missão para descobrir o motivo da presença do anjo no apartamento e o que existia entre eles. Mas ele perguntou a Randall sobre o trabalho como corresponsável de uma organização de assistência a humanos traumatizados pelo serviço militar e perguntou à sua mãe sobre a barraca de beira de estrada que vendia bebês gorduchos de cerâmica aninhados em diferentes mudas de vegetais. No momento, sua mãe e Hunt discutiam qual era o melhor jogador de softball da temporada, e Randall folheava o jornal participando de quando em quando. Ouvir o que havia acontecido com a mãe de Hunt deixara Bryce arrasada. Então demorou mais tempo na ligação, porque ele tinha razão. Esfregando a perna doída por baixo da mesa, ela a havia forçado, em algum momento da faxina, a semiférica mordeu o terceiro croissant e disse a Randall: Ainda não é tão bom quanto o seu. Volte para casa, disse o pai, e você pode comê-los todo dia. Sim, dispensou ela, dando outra bocada. Ela massageou a coxa. Achei que era para você ser o pai descolado. Ficou ainda pior que mamãe, ainda mais insistente. Sempre fui pior que sua mãe, confessou ele com suavidade. Apenas escondi melhor. Por isso meus pais precisam me emboscar se quiserem me visitar. Jamais os deixaria passar da porta. Hunt apenas olhou para seu colo, sua coxa, antes de perguntar a Amber. Tentou levá-la a uma média bruxa para ver essa perna? Bryce congelou no mesmo segundo da mãe. O que há de errado com ela? Os olhos de Amber desceram para a parte inferior da tela como se de algum modo pudesse ver a perna de Bryce abaixo do alcance da câmera. Randall logo a imitou. Nada, respondeu a semiférica fuzilando-o com o olhar. Um anjo intrometido, é isso. É o ferimento de 2 anos atrás, respondeu Hunt. Ainda a incomoda. Ele farfalhou as asas como se incapaz de reprimir os gestos de impaciência. E ainda insiste em correr. Os olhos de Amber se encheram de alarme. Por que faria isso, Bryce? A semiférica pousou o croissant. Não é da sua conta. Bryce, chamou Randall. Se a incomoda, devia ver uma média bruxa. Não me incomoda, assegurou Bryce entre os dentes. Então, por que estava esfregando sua perna sobre o balcão? Rosnou o anjo. Por que estava tentando convencê-la a não chutar a sua cara, babaca? Sibilou Bryce. Bryce, arfou a mãe. Os olhos de Randall se regalaram. Mas Hunt riu. Ele se levantou, pegando e amassando o saco de papel e a jogou na lata de lixo com a perícia de um de seus amados jogadores de softball. Acho que a ferida ainda está contaminada pelo veneno do demônio que a atacou. Se ela não checar antes da descida, sentirá dor por séculos. Bryce se levantou de um pulo, escondendo a careta causada pela dor na coxa. Eles nunca haviam discutido o assunto, que o veneno do Cristalus podia ainda, de fato, estar em sua perna. Não preciso que decida o que é melhor para mim, seu alfa babaca, sugeriu Hunt, se dirigindo para a pia e abrindo a torneira. Somos parceiros. Parceiros tomam conta um do outro. Se você não me ouve quando o assunto é sua maldita perna, talvez ouça seus pais. Está muito ruim? Perguntou Randall em tom baixo. Bryce se virou de volta ao computador. Está tudo bem. Randall apontou para o chão atrás da filha. Se equilibre nessa perna e responda de novo. Bryce se recusou a se mexer, enchendo um copo com água. Hunt sorriu, pura satisfação masculina. Amber estendeu a mão para pegar o telefone,
que havia descartado nas almofadas ao seu lado. Vou encontrar a Mad Bruxa mais próxima e ver se pode encaixá-la amanhã. Não vou a Mad Bruxa, grunhiu Bryce e pegou a moldura do laptop. Foi ótimo conversar com vocês. Estou cansada. Boa noite. Randall começou a protestar, os olhos fuzilando Amber, mas Bryce fechou o laptop. Na pia, ante o retrato da arrogância angelical presunçosa, ela se dirigiu para o quarto. Amber, ao menos, esperou 2 minutos antes de fazer uma chamada de vídeo para o telefone de Bryce. Seu pai está por trás desse caso? Perguntou Amber. O veneno pingava de cada palavra, mesmo através da câmera. Sua raiva era palpável. Randall não está por trás disso, respondeu ela seca, se jogando na cama. Seu outro pai, disparou Amber. Esse tipo de arranjo fede a ele. Bryce manteve a expressão neutra. Não. Jessica e Micah estão trabalhando juntos. Hunt e eu somos meros peões. Micah Domitus é um monstro, murmurou Amber. Todos os arcanjos são. Ele é um babaca arrogante, mas não tão ruim. Os olhos de Amber faiscaram. Está tomando cuidado? Ainda tomo anticoncepcional, sim. Bryce e Adelaide Kinlan, não se faça de boba. Hunt está pronto para me defender, mesmo que ele tivesse jogado aos lobos ao mencionar a perna para os pais. Nunca tive dúvidas de que aquela feiticeira jogaria nos braços do perigo se a fizesse lucrar. Micah não é melhor. Hunt pode estar disposto a protegê-la, mas lembre-se de que esses Vanir só cuidam de si mesmos. Ele é o assassino particular de Micah, pelo amor dos deuses. É um dos caídos. Os Estery o odeiam. Ele é um escravo por isso. Ele é um escravo porque vivemos em um mundo fudido. Fúria indistinta enervou sua visão, mas ela piscou para afastá-la. O pai chamou-o da cozinha, perguntando onde estava a pipoca de micro-ondas. Amber respondeu que estava no lugar de sempre, os olhos jamais se desviando da câmera do telefone. Sei que vai me odiar, mas preciso falar. Deuses, mãe! Hunt pode ser um bom colega e pode ser agradável de se olhar, mas ele é um macho Vanir muito, muito poderoso, mesmo com aquelas tatuagens o mantendo na linha. Ele e qualquer macho como ele é letal. Sim, e você nunca me deixa esquecer. Precisou se esforçar para não olhar para a pequena cicatriz na maçã do rosto da mãe. Velhas sombras anuviaram os olhos da mãe, e Bryce estremeceu. Ver você com aquele macho Vanir mais velho... Não estou com ele, mãe. Me transporta direto para aquele lugar, Bryce. Ela passou a mão pelo cabelo escuro. Desculpe. Foi como se a mãe lhe cravasse um punhal no coração. Bryce desejou que pudesse atravessar a câmera e abraçar a mãe, sentindo o perfume de madressilva e noz moscada. Vou fazer umas ligações e arrumar uma consulta com uma Mad Bruxa para sua perna, disse em seguida a Amber. Bryce franziu o senho. Não, obrigada. Você vai à consulta, Bryce. A semiférica virou o telefone e esticou a perna sobre a colcha para que a mãe pudesse vê-la. Ela girou o pé. Está vendo? Nenhum problema. O rosto da mãe endureceu como o metal da aliança em seu dedo. Só porque Danica morreu não significa que você precisa sofrer também. Bryce encarou a mãe, que sempre fora mestre em retalhar seu coração, em deixá-lo em frangalhos com simples palavras. Não tem nada a ver com isso. Besteira, Bryce. Os olhos da mãe brilhavam com lágrimas. Acha que Danica iria querer que você mancasse de dor pelo restante da sua existência? Acha que ela iria querer que tivesse desistido da dança? Não quero falar sobre Danica. A voz soou trêmula. Amber balançou a cabeça em desgosto. Vou mandar uma mensagem com o endereço da Mad Bruxa e o telefone quando marcar a consulta para você. Boa noite. Ela desligou, sem outra palavra.